Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Após pagar fiança e ser solto nos Emirados Árabes, empresário Thiago Brenan é alvo de novo pedido de prisão da Justiça Paulista. Vizinhos se queixam de barulho e Ministério Público pede suspensão de shows no Mineirão. 1 milhão de brasileiros foram beneficiados pelo programa Casa Verde Amarela neste ano. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: o Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. Thiago Brenan pode voltar para a cadeia. É que a Justiça de São Paulo decretou uma nova prisão preventiva contra o empresário, acusado de crimes sexuais. A Mariana Bispo traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Mari, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, a todos que nos assistem. Isso mesmo, a decisão acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo com base em ao menos 9 crimes que teriam sido cometidos contra uma única mulher. Na decisão, o juiz destacou que o empresário tem ameaçado vítimas e testemunhas com o objetivo de atrapalhar as investigações. E entre os crimes dessa nova acusação estão estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima e divulgação de cena de estupro ou sexo. Há 2 meses, Thiago Brenan foi flagrado agredindo uma modelo numa academia em São Paulo. A gente lembra que outras 16 vítimas também denunciaram o empresário e mesmo após virar réu, ele viajou para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde ele está no momento. Ele chegou a ser preso pela Interpol, mas pagou fiança e foi liberado. O Jornal da Record entrou em contato com a defesa do empresário, que disse que não vai se manifestar neste momento. Volto com você, Salsi. Obrigada pelos detalhes, Mari. O Ministério Público de Minas Gerais pediu na Justiça a suspensão de shows e eventos não esportivos no principal estádio de Belo Horizonte, o Mineirão. A Virgínia Nalon está aqui comigo e conta o motivo agora pra gente. Virgínia, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você. O motivo desse pedido é a poluição sonora causada pelos eventos. A ação do MP Mineiro foi instaurada depois de um pedido de uma associação de moradores que vivem no entorno do estádio. A ação pede que seja fixada uma multa no valor de R$500 mil para cada evento ou show realizado sem autorização judicial. O Ministério Público ainda pede que a Prefeitura de Belo Horizonte deixe de conceder licenças para eventos no local. A empresa que administra o Mineirão diz que não vai se pronunciar porque não foi notificada. Os jogos de futebol não serão afetados caso a Justiça decida pela suspensão dos shows. Salsi. Tá certo, Virgínia. Obrigada. Boa noite para você. A Caixa Econômica Federal ultrapassou os 48 bilhões de reais em contratos de financiamento do programa Casa Verde Amarela. Agora vamos a Brasília conversar com Matheus Escavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. 1 milhão de pessoas foram beneficiadas somente agora em 2022. Segundo a Caixa, os resultados foram alcançados após medidas adotadas em julho, como o aumento do subsídio para famílias com renda até R$ 4.400, a ampliação da renda familiar contemplada para até R$ 8.000 e o aumento do prazo de financiamento para 35 anos. Entre julho e setembro, essa modalidade de financiamento apresentou um resultado 36% superior ao mesmo período do ano passado e 20% maior que o segundo trimestre desse ano. Salsi. Obrigada, Matheus. Eleições 2022. Onyx Lorenzoni, do PL, aparece na frente de Eduardo Leite, do PSDB, na disputa de segundo turno pelo governo do Rio Grande do Sul. É o que revela uma pesquisa feita pela Real Time Big Data e encomendada pela Record TV. Onyx Lorenzoni tem 51% dos votos válidos, ou seja, quando são excluídos os votos brancos e nulos. Eduardo Leite aparece com 49%. O Real Time Big Data ouviu 1.000 pessoas nos dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
3 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma quadrilha que roubava cartões de um auxílio distribuído pelo governo do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, dos 3 presos, 2 são policiais militares. Os investigadores chegaram até eles depois de analisar imagens de câmeras de segurança de uma loja, de um estabelecimento de entrega desses cartões que foi assaltado em Magé, na Baixada Fluminense. Nas imagens, os homens aparecem de máscara cirúrgica para esconder o rosto. Mas a placa do carro usado por eles facilitou a descoberta e a localização dos integrantes da quadrilha. Só nesse posto foram roubados 1.679 cartões do programa Supera RJ. É um valor aí equivalente a R$ 503 mil em benefícios. A polícia agora procura outros 4 integrantes da quadrilha e investiga a relação desse grupo com o roubo de cartões em outras cidades aqui do estado. Salsi. Obrigada pelas informações, Pedro. E também no Rio de Janeiro, um turista francês foi resgatado por bombeiros depois de sofrer um acidente enquanto fazia uma trilha no Pão de Açúcar. Os militares precisaram usar um helicóptero para chegar ao local, que é de difícil acesso. Você acompanha aí nas imagens. De acordo com os socorristas, o rapaz de 28 anos sofreu uma queda e machucou as pernas. A trilha do Costão dá acesso ao topo do morro, que é um dos cartões postais da cidade. E pelo 4º mês seguido, o IBGE registrou um crescimento no volume dos serviços realizados no Brasil. O avanço foi de 0,7% no volume de serviços prestados no país em agosto. Na comparação com o mês de julho, foi a 4ª alta seguida, acumulando um ganho de 3,3% no período. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada hoje pelo IBGE. A última vez que uma sequência de taxas positivas como essa havia ocorrido foi no ano passado, quando houve 5 meses de aumentos consecutivos. Mesma época em que essa oficina mecânica resolveu expandir os negócios. Especializada na troca de pneus, ela aumentou o número de funcionários em mais de 40%. Se a gente continuar nesse mesmo crescimento, a gente com certeza vai abrir a 4ª loja. O Wesley estava desempregado. Foi contratado há 8 meses. Sem experiência no ramo, aprendeu tudo rápido e está satisfeito no emprego. Consegui ajudar em casa, consegui ajudar minha esposa, meu filho, entendeu? Consegui conquistar um carro, inclusive. O setor de serviços segue apresentando crescimento, apesar de ter sido abalado pela pandemia. A melhora no mercado de trabalho também favorece o desempenho. Com o resultado de agosto, o setor segue operando com um volume 10% acima do período de antes da pandemia. O IBGE explica que o fim das restrições ajudou na elevação e a principal contribuição está na área dos serviços de transportes e dos correios. Para a economista, os números dos serviços demonstram o bom momento da economia brasileira em geral. Você tem investimentos, você tem mais segurança do investidor, tanto para o mercado especulativo quanto para o produtivo também. E diga-se de passagem que o Brasil está indo muito bem, se destacando ali dos seus pares e de economias desenvolvidas. A polícia da Espanha fez uma operação contra um grupo criminoso que é considerado o maior financiador do tráfico de drogas da Europa. 32 pessoas foram presas. A organização funcionava como uma espécie de banco e financiava organizações criminosas em mais 20 países. A polícia apreendeu drogas, veículos de luxo e o equivalente a 2 milhões de reais em notas de euro. As transações da quadrilha chegavam ao valor de cerca de 1,5 bilhão de reais por ano. E um relatório do governo da Indonésia aponta o disparo de bombas de gás lacrimogênio como principal responsável pela morte de mais de 130 pessoas durante um jogo de futebol no país. A partida aconteceu em 1º de outubro. Os policiais usaram bombas de gás lacrimogênio para conter um tumulto nas arquibancadas, o que desrespeita uma recomendação da FIFA. A toxicidade do gás ainda está em investigação. A polícia, por sua vez, culpa os portões estreitos do estádio pela tragédia. O governo da Indonésia afirmou que a Federação de Futebol do país foi negligente ao ignorar as regras da FIFA e pediu a renúncia dos principais cartolas da entidade.
E a quarta equipe de astronautas lançada pela empresa SpaceX para a Estação Espacial Internacional retornou com segurança à Terra nesta sexta-feira. A cápsula da nave pousou no meio do Oceano Atlântico, no litoral do estado americano da Flórida. A missão contou com a participação da primeira mulher negra em uma viagem longa para a estação espacial. Durante 6 meses, a tripulação realizou experimentos científicos. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você, excelente fim de semana, cuide-se. Tchau.